Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje vou compartilhar mais uma escritura do Vem Segue-me com vocês. Antes eu tenho um convite aí para quem acorda cedo de manhã aí e quer fazer o estudo do Vem Segue-me com a gente. A gente tem uma aula aqui 5h20 da manhã, são 40 minutos de aula, né? Então é mais detalhado, dá para fazer pergunta na aula, tá bom? Então eu estou ministrando essa aula de manhã junto num grupo no WhatsApp. Criaram o grupo, né, desse estudo e aí a gente faz a aula pelo Zoom. O grupo é somente para mandar o link ali e a gente entrar na aula, tá bom? Então estão todos convidados a participar. Essa aula acontece segunda-feira e vai até sábado, tá bom? Todos os dias de segunda a sábado, 5h20 da manhã, 6 horas da manhã termina a aula, tá bom? Então vocês estão aí super convidados. Eu vou deixar o link do grupo no WhatsApp aqui. É um outro grupo, tá bom? Porque o primeiro grupo já encheu. Tem bastante gente lá na aula e o grupo já encheu. Então eu estou disponibilizando aqui, né, junto com a irmã Cláudia Brito, um novo grupo para as pessoas que querem fazer o estudo com a gente aí, 5h20 da manhã. Então sejam todos bem-vindos já a partir da manhã, 5h20 da manhã, tá bom? Vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês o capítulo 32, tá bom? Que é o de Gênesis aqui. E ele dá para juntar, né? É uma junção também do capítulo 28. Por quê? Nós vemos que Jacó, ele passa lá quando ele está no capítulo 28, ele passa em um local, né, na qual ele tem um sonho. E ele chama aquele lugar de Betel, que significa em hebraico casa de Deus, tá bom? Então é referência ao templo. Então lá é prometido certas coisas para ele por meio dessa revelação, esse sonho que ele tem. Então ele agarra essas oportunidades e espera em Deus para fazer esses convênios com Deus, tá bom? Uma das coisas que foi prometida para ele, que ele pede, né, tá lá no versículo 20 do Gênesis 28, quando ele fala que ele quer então roupas para vestir. Que tipo de roupas são essas, né? Vai ser muito citado sobre vestes, roupas, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Essas roupas simbolizam convênios, né? Bom, é um lembrete de convênios que as pessoas fazem com Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo. Bom, então agora, aqui no capítulo 32, a gente vai ver quando ele vai estar fazendo com Deus esse convênio, tá bom? Então vamos lá aqui para a designação, começando aqui no capítulo 32, o versículo 22, diz assim, ó: E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou no val de Jaboque, né? Bom, esse versículo aqui, ele é um resumo do que aconteceu, tá bom? Então ele vai começar a contar o que aconteceu pessoalmente ali, né, no registro de Moisés aqui, mas é um resumo do que aconteceu, né? Nesse registro de Moisés, a gente consegue observar que às vezes ele faz um resumo. Então aqui a gente observa que Jacó, ele não fez o convênio sozinho. Acredito eu que ele estava fazendo ali um convênio de famílias eterna. A gente pode ver que ele tinha ali servos e servas também a seu serviço. Porém, quando ele vai fazer o convênio aqui, né, é citado que ele estava com as suas 2 esposas. As 2 servas eram esposas que ele havia adquirido ali também por meio das suas esposas. E os seus 11 filhos que havia nascido também. Então ele estava entrando ali no relacionamento do convênio eterno, do casamento, tá bom? Então se refere a isso. Aí aqui no versículo começa então a dizer como isso aconteceu. E aí fala sobre uma luta que ele travou pessoalmente ali primeiramente, tá? Vamos lá. Versículo 24 diz assim: Porém ficou só, e lutou ele com um homem, até que a alva subiu. Esse versículo 24 aqui, tá bom? Antigamente na palavra homem aqui, né, em outras traduções na Bíblia, vinha como anjo, né, que Jacó lutou com um anjo, ou que Jacó lutou como um mensageiro, tá bom? Mensageiros são mensageiros de Deus. E aqui eu acho que a palavra melhor seria anjo mesmo, né? Esse tipo de mensageiro. Quem são esses mensageiros ministradores que vêm para ministrar essas ordenanças aqui, tá bom? Pode ser também os mesmos mensageiros, por exemplo, que
foram até Abraão, né, aqueles 3 mensageiros, aqueles 2 anjos que foi até Sodoma lá para destruir a cidade. Então mensageiros são anjos de Deus ali, né? E quem Deus deixou designado para fazer esse tipo de trabalho também foi aquelas pessoas que estavam na cidade de Enoque, que foram transladados, levados ao céu ali sem provar a morte. Então esses seres transladados, que houve uma mudança no corpo deles, são como anjos ministradores aqui. E nesse caso veio um desses anjos ministradores, né? Eu acredito que veio um desses anjos ministradores e está administrando aqui as ordenanças para Jacó aqui. Lembrando, né, que o que está acontecendo aqui? Ele havia prometido Deus havia prometido que faria certos convênios com ele, e ele estava ansioso por isso. Então ele vai para Arã, ele fica 20 anos lá, e após 20 anos, então ele vem para cá para fazer esse convênio. Então o primeiro lugar que ele passou lá, que era a casa de Deus Betel, no capítulo 28, como era uma visão, uma revelação, então era promessas de que ele faria novos convênios com Deus, que ele subiria essa escada, que era representada lá no sonho, que é na mensagem de ontem que eu compartilhei. Se tiver alguma dúvida, só vê na mensagem de ontem que eu compartilhei. Então aqui, ele chama o nome desse lugar, Val de Jaboque, tá bom? Como Peniel, que significa a face de Deus, o lugar onde ele veria Deus face a face, tá bom? Ou seja, é um local dentro do templo na qual o véu é transprusto, né? E você entra na presença do Senhor, tá bom? Então é isso que significa aqui. Então quando fala aqui que ele lutou com um homem, ou com um mensageiro, ou com um anjo, essa não é uma luta física, tá bom? Uma luta corporal, né? Embora, se você estivesse vendo esse tipo de luta aqui que ele está citando, né? Eu acho que é uma luta travada contra o homem natural, tá bom? Assim como Enos, né? Ele travou uma luta com Deus em oração. Então a luta que nós temos que travar para ir ao templo, para fazer convênio, é contra o homem natural. E aí a gente pode observar então as perguntas do templo, né? Que serve como parâmetro para nós largarmos o mundo e estarmos prontos para fazer convênio com Deus. Por exemplo, a palavra de sabedoria. Outra pergunta que é feita ali é sobre a lei da castidade, né? A lei do dízimo. Então essa é a luta que nós temos que travar. Deixar as coisas do mundo para fazer convênio com Deus, tá bom? Vamos lá, aqui agora eu vou ler o versículo 20... Deixa eu ver aqui. O versículo 27, tá bom? Como ele está citando aqui como se ele estivesse lutando com um anjo, né? Seria mais ou menos uma luta de grego-romano, né? Um coloca a mão no ombro do outro ali, fala algumas coisas. Ele está passando algumas informações ali e fazendo algumas perguntas a Jacó, esse anjo, tá bom? Então, no versículo 27 em diante, diz assim, ó. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que me perguntas o meu nome? E abençoou ele ali. Então a gente consegue observar parte desse convênio ali que Jacó, ele obtém um novo nome, tá bom? Um novo nome, o nome dele é Jacó, e ele recebe um novo nome ali como Israel, tá bom? E Jacó, na verdade, ele não perde o nome dele. A gente vai ver mais para frente que quando as escrituras falam dele ali, chama ele de Jacó também, às vezes chama ele de Israel, tá bom? Para mencionar ali de acordo com o propósito da escritura, mas ele não perde o nome dele, ele ganha um nome novo. Isso me leva lá para Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, que fala sobre o novo nome. Diz assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, logo aqui no versículo está falando que o livro de Apocalipse, tá bom? Ele foi escrito para os membros da igreja. Então aqui ele está falando para as pessoas que são da igreja, elas precisam fazer convênios com Deus, precisam ir além, tá bom? Precisam, além do batismo, alcançar o templo e fazer convênios com Deus.
Então por isso que está falando aqui diretamente para a igreja, tá bom? Lembrando que no Apocalipse cita 7 igrejas. O número 7 é o número completo, né, de perfeição. Então simboliza todas as igrejas, na verdade, agora nos últimos dias. E aí ele fala, né, para as igrejas: ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Vencer o quê? As coisas do mundo, conforme eu estava falando, né? Responder ou se qualificar de acordo com as perguntas para entrar no templo, que são perguntas relacionadas à dignidade. Comer do maná escondido é comer um alimento que não tem em outro lugar. Quando nós passamos no templo, as escrituras elas ficam mais abertas. Talvez até mesmo essa mensagem que eu estou compartilhando aqui hoje, se você já passou pelo templo, vai lhe abrir a mente de uma maneira que você possa compreender melhor essa mensagem. Bom, então o templo ele traz certas mensagens que nos ajuda a entender mais coisas, ou seja, o maná escondido, né? Diria aí que o templo ele é como uma universidade, uma faculdade, né? Na verdade, o propósito do templo é que nós possamos fazer convênios com o Senhor. Então, aquele que vai lá vai obter mais conhecimento também, tá bom? E dar-lhe-ei uma pedra branca e um novo nome escrito na pedra, na qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Não dá para falar muita coisa aqui, mas fala sobre quando a pessoa vai no templo, ela recebe um novo nome, a qual ninguém conhece, como está escrito aqui, né? Senão aquele que recebe. Por isso que Jacó, né? Aí faz sentido aqui que Jacó ele pergunta o nome do mensageiro e o mensageiro fala: por que você quer saber o meu nome, né? E aí ele dá um novo nome ali para Jacó, né? Então aí faz um pouco de sentido aqui. Agora uma parte aqui do capítulo 32 que não ficou tão clara, né? Que algumas pessoas confundem também, até porque não tem nenhuma citação aqui sobre isso, né? É até referência aos versículos lá em cima, que diz assim, ó. É o versículo 30 em diante, que eu vou ler aqui, ó. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ou seja, para ser salvo nós precisamos fazer esse convênio com Deus. Ver Deus face a face é transpor esse véu. Existe um véu, né, que não nos permite ver Deus. Quando nós nascemos, nós passamos por esse véu do esquecimento também. E no templo, simbolicamente, nós passamos esse véu para nos encontrar com o Senhor também, tá bom? Então é um aprendizado. E aí continua dizendo aqui, essa parte que fica um pouco confusa, né? Porque naquela luta com o anjo ali, é citado que o anjo toca na coxa de Jacó ali, né? E aí ele se machuca, né? Saiu do lugar ali, parece. Esse é o entender ali no versículo. Mas aqui diz o seguinte, né? Versículo 31 e 32. E saiu-lhe o sol, e quando passou por Peniel... Peraí que saiu da escritura aqui. E saiu-lhe o sol, e quando passou por Peniel, e manquejava da sua coxa. E por isso os filhos de Israel não comem o tendão encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até os dias de hoje, porque ele tocara a juntura da coxa de Jacó no tendão encolhido. Bom, essa é uma parte muito difícil de entender, eu não achei nenhuma citação sobre essa parte aqui, mas o versículo 32 menciona que os filhos de Israel não comem uma parte de baixo do animal ali, por causa desse episódio que aconteceu com Jacó aqui. Esse texto aqui, ele foi revisto, não é um texto original ali de Moisés, tá bom? Então, pode ser que por causa desse episódio com o anjo, algumas pessoas entenderam que não podia comer tal parte do animal ali e começaram a fazer isso por tradição. Temos que esperar por mais revelação para entender melhor. Mas para mim, quando fala aqui, né? Aqui já é a minha opinião e talvez até especulação, né? Então não tome como doutrina. Aqui quando fala que o anjo tocou na coxa dele, né? A coxa para mim é toda essa parte aqui, né? Que nós temos o fêmur, né? Então ele tanto pode ter tocado na parte de cima aqui, perto da cintura, como na parte de baixo, que aí seria perto do joelho, simbolizando que todo joelho se dobrará perante o Senhor, né? Na verdade, todo joelho se dobrará, mas a pessoa pode fazer convênio de dobrar o joelho, de servir ao Senhor,
tá bom? Então tem esse simbolismo aqui para mim que eu achei. E aqui, mesmo ele tendo passado pelo templo, né, quando diz aqui, ó, e manquejava da sua coxa, é que nós, mesmo depois do templo, manquejar é andar mancando, né? Eu diria dando mancada, né? Mesmo tendo passado pelo templo, nós muitas vezes caímos em erros, em tentação, perigo, pecamos e precisamos nos erguer, tá bom? Então eu acredito que simboliza aproximadamente isso aqui, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Se vocês que estão assistindo esse vídeo aqui não passaram no templo ainda, converse com o líder, né, com a presidente da Sociedade Socorro, o presidente do Coro de Elders, para vocês participarem de uma aula que é de preparação para o templo, tá bom? Que vai ajudar vocês a entender melhor sobre as coisas do templo e se preparar, né? Porque o objetivo não é só ser batizado, e sim, como na mensagem de ontem, são degraus, né, do convênio. Nós precisamos continuar avançando no convênio e fazer convênio com Deus no templo também. Bom, então eu deixo o convite novamente para vocês para estudar as escrituras comigo aqui 5h20 da manhã, tá bom? Vou disponibilizar aqui o link do grupo no WhatsApp. Quem quiser só entra. Quem já está fazendo parte do primeiro grupo não precisa entrar nesse, porque vai ser o mesmo link, vai ser a mesma aula na mesma hora, tá bom? Porque é disponibilizado ali o Zoom, né? Vai ser por meio do aplicativo Zoom. Então vai colocar nos dois grupos de WhatsApp, todos podem entrar no Zoom ali e assistir a aula 5h20 da manhã. E vocês são extremamente bem-vindos. E é essa mensagem que eu compartilho com vocês, falando da importância de nós entrarmos no templo e fazer convênios com o Senhor. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.